Será que Roma dava mais direitos às pessoas comuns do que a Grécia Antiga? Essa é uma pergunta que nos faz pensar sobre o que justiça realmente significa. Atenas é famosa pela sua democracia, onde os cidadãos votavam diretamente nas leis. Mas Roma, especialmente na época da República, desenvolveu seu próprio sistema para incluir as pessoas no governo, nem sempre de forma pacífica. Tanto Atenas quanto Roma viram lutas entre os ricos e poderosos e o resto da população. Para entender qual sistema era mais justo, precisamos olhar mais de perto como eles funcionavam e quem se beneficiava. Preparem-se para uma viagem no tempo para explorar as movimentadas Assembleias de Atenas e o grandioso Senado de Roma. Atenas e Roma são frequentemente agrupadas como civilizações clássicas, mas suas abordagens ao governo eram bem diferentes. Atenas, por um tempo, foi uma democracia direta. Isso significa que os próprios cidadãos votavam em leis e políticas. Imaginem milhares de pessoas reunidas na ágora, debatendo apaixonadamente sobre tudo, desde impostos até entrar em guerra. Roma, por outro lado, desenvolveu um sistema chamado república. Pense assim: Roma tinha funcionários eleitos, como senadores, que tomavam decisões em nome do povo. Esse sistema foi projetado para equilibrar os interesses de diferentes grupos e evitar que qualquer pessoa se tornasse muito poderosa. Os dois sistemas tinham seus pontos fortes e fracos, que exploraremos mais a fundo. O coração da democracia ateniense era a Assembleia. Qualquer cidadão adulto do sexo masculino podia participar dessas reuniões, realizadas várias vezes por mês, para dar sua opinião e votar. Eles decidiam sobre leis, declaravam guerra e até julgavam pessoas. Era um exemplo notável de participação direta no governo, algo inédito na maioria das outras sociedades antigas. No entanto, tem um porém. Nem todos em Atenas eram considerados cidadãos. Mulheres, escravos e estrangeiros, mesmo aqueles que viviam em Atenas há gerações, eram excluídos. Isso significa que a democracia ateniense, embora inovadora, era limitada a uma parcela relativamente pequena da população. O sistema político de Roma era mais complexo do que o de Atenas. O Senado, composto principalmente por homens ricos e poderosos, tinha muita influência. Eles aconselhavam funcionários eleitos, controlavam as finanças e conduziam a política externa. Pense neles como um poderoso conselho consultivo, moldando o destino de Roma por séculos. Mas Roma também tinha assembleias, onde os cidadãos votavam em leis e elegiam funcionários. Essas assembleias eram divididas em diferentes grupos com base em riqueza e posição social. Esse sistema complexo foi criado para equilibrar o poder da elite com a voz do povo. Os limites da democracia ateniense. Para entender a democracia ateniense, precisamos perguntar: quem podia participar? Somente homens adultos nascidos de pais atenienses eram considerados cidadãos. Isso excluía grande parte da população. As mulheres, mesmo as ricas, tinham direitos limitados e não podiam votar ou ocupar cargos públicos. Os escravos, uma parte significativa da sociedade ateniense, não tinham nenhum direito. Isso significa que a democracia ateniense, embora aparentemente inclusiva, foi construída sobre a exclusão de muitos. Levanta questões importantes sobre quais vozes foram ouvidas e quais interesses foram realmente atendidos. A expansão romana e a luta plebeia. A história de Roma é cheia de lutas de poder, especialmente entre os patrícios, a elite rica e os plebeus, os cidadãos comuns. À medida que Roma se expandia, os plebeus, que lutavam nas legiões, exigiam mais direitos. Eles queriam proteção contra o tratamento injusto por parte dos funcionários patrícios e queriam ter voz na forma como Roma era governada. Essa luta levou a mudanças importantes. Os plebeus conquistaram o direito de eleger seus próprios representantes, chamados tribunos, que podiam vetar leis consideradas prejudiciais aos seus interesses. Eles também garantiram a criação de leis que protegiam seus direitos, inscritas no que é conhecido como a Lei das 12 Tábuas, um marco do direito romano. Lei e ordem, estilo romano.
das 12 tábuas ao Império. Os romanos eram famosos por seu sistema jurídico. As 12 tábuas, expostas publicamente, descreviam direitos e procedimentos básicos, como o direito a um julgamento justo. Essas leis, embora evoluíssem com o tempo, forneceram uma estrutura para a justiça na sociedade romana. À medida que Roma crescia e se tornava um vasto império, seu sistema jurídico se adaptou para governar diversos povos. O direito romano influenciou sistemas jurídicos posteriores, incluindo o nosso. Essa ênfase na lei e na ordem era uma característica definidora da civilização romana, mesmo quando enfrentava desafios para aplicar esses princípios de forma justa em seus vastos domínios. Ecos de Atenas e Roma. Impactos duradouros nos dias de hoje. Os legados de Atenas e Roma estão por toda parte. Nossas ideias sobre democracia, cidadania e o Estado de Direito estão profundamente enraizadas nessas civilizações antigas. Quando votamos em eleições, debatemos eventos atuais ou até mesmo olhamos para o projeto de prédios governamentais, vemos os ecos de Atenas e Roma. No entanto, também devemos lembrar que essas civilizações estavam longe de ser perfeitas. Suas histórias nos lembram que a busca por justiça e igualdade é um processo contínuo, que exige vigilância constante e disposição para desafiar o status quo. Um mundo mais justo? Lições de debates antigos. Então, Roma era mais justa do que Atenas? Não há respostas fáceis. Ambas as civilizações lutaram com a questão de como criar uma sociedade justa e equitativa. Elas oferecem lições valiosas sobre a importância da participação do cidadão, o Estado de Direito e os perigos de excluir certos grupos do poder. Ao enfrentarmos nossos próprios desafios hoje, da polarização política à desigualdade social, podemos aprender com os sucessos e fracassos dessas sociedades antigas. A busca por um mundo mais justo continua, e os debates que começaram nas assembleias de Atenas e nos fóruns de Roma permanecem tão relevantes como sempre.